Amém. Vamos ler a palavra do Senhor? Se você não achou, você acompanha aqui. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhe digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Diga amém. Meus amados irmãos, o povo judeu, neste período aqui, neste período em que é narrado esse texto, o povo judeu esperavam a vinda do Messias. Era o que eles mais almejavam, irmãos, era vir o Messias para salvá-los. Por quê? Porque eles viviam sob o jugo do Império Romano. E aí eles desejavam, irmãos, eles acreditavam que o Messias viria para salvá-los desta opressão. Eles entendiam, irmãos, que o Messias iria reinar sobre eles, e ali, irmãos, haveria um reinado de justiça. O que a maioria dos judeus não anotaram bem, não perceberam bem, é que o Messias viria realmente, mas, irmãos, ele iria sofrer, ia ser rejeitado, ia ser crucificado e morto. E quando o Messias verdadeiramente veio, Jesus Cristo, ele começou a fazer vários discípulos, e entre esses discípulos, ele chama Mateus. Mateus era um coletor de impostos. Ele, embora fosse judeu, ele estava trabalhando para os romanos, o povo invasor. Mas após a sua conversão, Mateus, uma das coisas que ele mais bate em seu evangelho, esse evangelho que nós estamos com ele aberto esta noite, o que ele mais fala, irmãos, é tentando convencer o seu próprio povo que Cristo, irmãos, ele era o Messias prometido, que Cristo, irmãos, era aquele que verdadeiramente havia de vir, e também fala sobre o reino desse rei, desse Messias que viria. Então, irmãos, eu quero falar hoje com relação a esse reino que foi estabelecido com a vinda do Senhor Jesus, do Messias. Nós já vimos que não é um reino terreno como o povo judeu esperava, mas é um reino que vai muito mais além disso, e é isso que nós vamos ver nesta noite de ceia, até para nós compreendermos qual é o reino que nós fazemos parte hoje, como servos do Senhor, né? E o que é esse reino, irmãos? O reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, onde há uma pessoa que se submete a Cristo, aí está o reino de Deus. Onde há um servo de Deus, onde há uma pessoa que crê no Messias verdadeiramente e se submete e se entrega verdadeiramente a sua vida para o Senhor, ele passa a fazer parte desse reino. O reino de Deus é a presença do rei, é a presença de Jesus, porque onde está Jesus, aí está o seu reino. Amém, irmãos? Então, irmãos, esse reino, irmãos, ele é progressivo. Ele começou com a vinda de Cristo e ele vai ser totalmente implantado com a segunda vinda do Senhor Jesus. Tá certo? O reino de Deus, irmãos, será constituído de todos aqueles que entregaram e servem a Jesus fielmente, entregaram as suas vidas e servem a Jesus fielmente. Então, o reino de Deus, irmãos,
é composto de todos aqui, tem um rei, que é o Senhor Jesus, e os súditos são todos aqueles que verdadeiramente entregaram as suas vidas para o Senhor Jesus. Tem alguém aqui esta noite que entregou sua vida para Jesus? Se você não entregou ainda a sua vida para Jesus, preste atenção no que a palavra de Deus nos ensina com relação ao reino de Deus. Em primeiro lugar, esse reino, a porta de entrada dele, para se entrar para esse reino, para começar a fazer parte deste reino, a palavra de Deus nos diz lá em Marcos, capítulo 1 e versículo 15, que a entrada desse reino, irmãos, é o arrependimento e a fé. Se há um arrependimento e crê em Jesus, e há essa fé, essa é a porta de entrada. Olha o que diz Marcos capítulo 1, versículo 15. E ele dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus, olha aí, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, é crer no Evangelho e se arrepender dos nossos pecados. Você pode dizer: ah, mas eu não tenho nenhum pecado, eu sou uma boa pessoa. Tudo bem, você pode ser uma pessoa, mas todos nós somos pecadores, porque todos nós já nascemos em pecado, meus queridos irmãos, tá bom? Por mais que você diga que você é uma boa pessoa, se eu fizer um teste agora, nesse momento, comparando aí os 10 mandamentos, com certeza num desses 10 você já falhou, e a Bíblia diz que se você pecar em um, pecou em todos. Por exemplo, se eu perguntar aqui se você já falou o nome de Deus em vão, você vai dizer que já. Você já vai, até quando uma panela vai caindo, você diz: meu Deus, chamou o nome de Deus em vão. Então já pecou. Então, todos nós somos pecadores, e todo pecador precisa se arrepender. E se arrepender e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor. E aí nós começamos a fazer parte do reino de Deus. Só entra nesse reino quem nasce de novo. Quem não nascer de novo não pode fazer parte desse reino. Não é nascer fisicamente aqui, mas nascer espiritualmente. É por isso que você vê muitas pessoas que antes estavam ali presos às drogas, era uma pessoa que ninguém da sociedade queria perto, e de repente essa pessoa se transforma. Por quê? Porque ele agora é uma nova criatura, é uma nova pessoa, ele nasceu de novo, nasceu do Espírito. Amém, meus irmãos? Aí a palavra de Deus diz, lá Jesus conversando com Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então todos aqueles que nascerem de novo, esses podem ser participantes do reino de Deus. A terceira coisa que eu compreendo com relação ao reino de Deus, é que o reino de Deus, irmãos, está dentro de nós. Ele não é de uma forma física, mas é uma forma espiritual, porque lá em Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 21, Jesus responde o seguinte aos fariseus, e interrogado pelos fariseus, sobre quando havia de vir o reino de Deus, olha, o reino de Deus, nós estamos falando do reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós, amém, irmãos? Então não é, o reino de Deus não é algo exterior, não é algo físico, é algo espiritual, é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo de Deus. Esse rei, embora ele não esteja fisicamente aqui no nosso meio, mas ele está espiritualmente, ele está reinando, ele está conduzindo as nossas vidas, ele está conduzindo o seu povo, e ele está cuidando desse povo. Esse reino, meus irmãos, que Jesus é o rei, ele fala muito com relação à qualidade de vida. Nós vemos muito, irmãos, as pessoas falarem em propagandas, quando vão vender uma casa num condomínio: venha morar aqui que você vai ter uma qualidade de vida, você vai melhorar a sua vida. Pois, irmãos, não precisa você comprar nada para você ter uma qualidade de vida, porque a partir do momento que nós passamos a fazer parte desse reino,
esse reino, irmãos, ele já tem algo que cuida das nossas vidas. Há uma qualidade de vida. O próprio Senhor Jesus, ele nos diz, aliás, Paulo, né, em Romanos 14, 17, ele diz que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito. Quando nós recebemos Jesus, irmãos, nós passamos a ter paz, não a paz que o mundo conhece, porque a paz que o mundo conhece é a ausência de guerra, mas os súditos desse reino, eles têm paz, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às tribulações. Por quê, irmãos? Porque eles sabem que a vida deles está sendo conduzida pelo grande Rei Jesus, e eles sabem que mesmo que você esteja passando uma luta, meu irmão, mesmo que você esteja passando uma guerra nesse momento, você sabe e descansa no Senhor, que a qualquer momento Deus vai levantar a sua mão e vai cessar essa batalha. Amém? A palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e é alegria no Espírito. É uma alegria no Espírito, alegria de servir ao Senhor Jesus, em meio às adversidades da vida. Amém, meus irmãos? Então, os súditos desse reino, o interessante é isso, os súditos são as pessoas que fazem parte desse reino. Há o rei, que é o Senhor Jesus, e os súditos somos nós. E os súditos desse reino, eles são de pessoas diferentes, porque quando a gente vê lá o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, do 1 ao 12, quem são os súditos? Lá diz que aqueles que fazem parte do reino de Deus são os pobres, os quebrantados, os mansos, os famintos de justiça, os puros de coração, os pacificadores e os misericordiosos. Então são várias pessoas diferentes, amém? E agora o mais interessante, vejam bem, eu estou só na introdução com relação ao reino de Deus. Esse reino de Deus, ele é de ponta cabeça. O que é isso, pastor? Tudo é o contrário do que tem no mundo, irmãos. Ele é tudo diferente, esse reino. Por quê? Porque lá, irmãos, lá no reino de Deus, o que é maior é o que é menor. Amém? Quem quiser ser o primeiro nesse reino, tem que ser aquele que serve a todos. Lá nesse reino, irmãos, aqueles que estão no topo da pirâmide, eles descem para baixo, e aqueles que estão embaixo, o Senhor faz com que eles façam uma viagem para cima, porque a palavra de Deus também diz que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. É tudo ao contrário, meus irmãos, nesse reino aqui. Esse reino de Deus, presta atenção, irmãos, para você entender o que é esse reino de Deus. Esse reino de Deus, quando nós entramos nele, irmão, vence todos os preconceitos. Não tem que haver preconceito no reino de Deus. Por quê? Porque, irmãos, em primeiro lugar, os preconceitos religiosos são vencidos. Porque lá nesse reino, os gentios são aceitos. Nós estamos lembrando que Mateus aqui está falando para os judeus, porque os judeus achavam que eles eram os únicos salvos. Mas aí, irmãos, com a vinda de Jesus, aí os gentios passam a fazer parte da salvação também, que inclui nós, os gentios, amém? Os samaritanos, irmãos, eles são dados como exemplo de vida cristã. Os samaritanos eram os inimigos dos judeus, e eles são dados como exemplo de vida cristã. A gente pode ver, irmãos, da mulher samaritana, que era uma mulher que já tinha tido vários casamentos, irmãos, e ela é ali feita a primeira missionária desse reino, irmãos. Lá também, irmãos, nesse reino, também a política ideológica também cai por terra. Porque nesse reino, irmãos, o Senhor Jesus pega Mateus, que era um camarada, a gente pode dizer, no nosso linguajar de hoje, era um camarada de extrema direita, né, Mateus. E aí ele pega também lá o Simão Zelote. Zelote, a gente podia dizer que era um cabra de extrema esquerda. E aí o Senhor Jesus pega todos dois para servi-lo no seu reino, né? E a gente vê que esse reino, irmãos, ele vence os preconceitos sociais, morais,
porque Jesus pega aquela mulher que era prostituta e cheia de demônio, Maria Madalena, e faz, irmãos, após a sua ressurreição, a primeira missionária para anunciar a sua ressurreição. Vejam só que esse reino não tem preconceito, irmãos. Jesus, ele pega um louco, um possesso de demônios, como o gadareno, também transforma ele num missionário. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, como é que esse reino funciona? Jesus, irmãos, ele chama aqueles camaradas brutos, rudes, pescadores, e ali, irmãos, transforma eles em discípulos, e com eles transforma o mundo, e através deles chegou aqui o evangelho até nós, porque eles deram um prosseguimento à obra do Senhor Jesus, irmãos. Jesus pega, irmãos, o maior perseguidor da igreja, Paulo, e transforma no maior apóstolo da igreja. Jesus, irmãos, o reino de Deus, ele tem que ser a aspiração de todo crente. Todos nós devemos desejar cada vez mais esse reino, porque esse reino é uma pérola de grande valor, e todos nós devemos incluir na nossa oração: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, vejam bem, esse reino que eu falei aqui para vocês, onde os discípulos estavam ali, aí de repente, nós vemos aqui no texto desta noite, no versículo 1, os discípulos que estavam vendo esse reino ser implantado, estavam vendo que tudo era de ponta cabeça, tudo diferente. Aí os discípulos vão, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Não tinham compreendido nada, né, irmãos? Os discípulos. Diga assim: fazer discípulos dá trabalho. Jesus ensinava, pregava, vivia com eles, mas parece, irmãos, que não entrava no coração dos discípulos. Eles estavam vendo que Jesus fazia tudo o que era contrário à cultura da época, e aí eles vão e perguntam: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Nós vivemos numa época, meus irmãos, e eu creio que os discípulos também tinham as mesmas coisas que nós, porque nós vivemos numa época, irmãos, que o que importa, irmãos, é quem é o vitorioso. O que importa, irmãos, é aquele que é o primeiro, que é o maior, que é uma medalha de ouro, aquele que recebe os parabéns, aquele que recebe o certificado. Nós vivemos numa época, irmãos, que na nossa cultura parece que aquele que tira o último lugar não vale nada. Só vale aquele que é o primeiro, aquele que é o melhor. E aí, irmãos, nós temos que ser o melhor em tudo. Há uma disputa, irmãos, nessa época de rede social, é todo mundo querendo mostrar que é melhor do que o outro. Mostra foto, né? Tem o melhor carro, o melhor sapato, a melhor escola, a melhor casa. E os discípulos não eram diferentes de nós, irmãos. Talvez na época deles eles também houvesse essa disputa, porque eles vão até Jesus e perguntam: no reino de Deus, quem é o maior? Eles poderiam perguntar, irmãos, como ser o maior em tantas outras coisas, mas eles estavam querendo saber com relação ao reino de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo até aí, irmãos? Essa pergunta deles foi uma pergunta interessante, irmãos, porque nós nunca vimos nenhum doutor da lei, nenhum fariseu chegar para Jesus e perguntar isso. Mas a pergunta veio dos discípulos, irmãos. Vieram deles, irmãos. Houve uma época, irmãos, segundo Lucas 22, 24, que eles quase saem da tapa para saber quem era o maior no reino de Deus. Bota aí, Lucas 22, 24. Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus, houve também entre eles uma discussão, discutiram sobre qual deles parecia ser o maior. Eles quase saem numa tapa, irmãos. E houve a mãe de um deles que foi falar com Jesus, para o filho dela sentar à direita de Jesus quando fosse o reino de Deus.
Os irmãos estão compreendendo, meus irmãos? Porque eles esperavam, irmãos, que o Messias, como um general, eles fossem ali, irmãos, Jesus ia reunir o povo, ia formar um exército, ia tomar o domínio ali dos romanos, e ali ele ia implantar um governo, irmãos, e da mentalidade dos discípulos, bem, vamos ver quem é o maior, porque eu posso ser um secretário, você pode ser um senador, você pode, nesse reino, nós vamos ocupar uma estrutura de governo, você é um ministro, você é um tesoureiro, seja lá o que for, nessa estrutura de governo, nessa estrutura de reino, eu quero fazer parte em algum cargo que venha ser de destaque nesse novo governo. E aí eles brigavam entre si, irmãos. Quem sabe, irmão, João não dizia, né? Bem, rapaz, eu vou ser um dos maiores. Por quê? Porque eu deito minha cabeça no peito do mestre, né? Eu tenho muita intimidade com o mestre, então eu vou pegar um cargo bom. E Pedro, não, rapaz, quem vai pegar um cargo bom sou eu, porque eu que sou corajoso, eu que enfrento mais as coisas, eu que sempre estou indo para cima mesmo. E aí, quem sabe, irmãos, ali Judas Iscariotes, rapaz, quem vai ser o maior sou eu, porque eu sou o tesoureiro. Quem administra as finanças aqui? Quem é que sabe administrar? Sou eu, né? E quem sabe, irmãos, Tiago, ei, rapaz, vocês estão enganados, o maior vai ser eu, porque eu sou irmão do homem, aqui é questão de família. Então o meu já está guardado, já está preparado, né? Então, irmãos, eles viviam, irmãos, sobre essa hipótese, né? Mas o que chama a atenção aqui é a maneira em que Jesus vai responder essa pergunta: quem é o maior no reino de Deus? Porque Jesus ele pega uma criança, coloca no meio deles e diz: olha, quem quer ser o primeiro? Aqui eu estou conjecturando, né? Quem quer ser o primeiro no reino? Aí todo mundo, eu! Pois tem que ser igual a essa criança aqui. Se você quer ser o primeiro no reino de Deus, quem é que faz parte do reino de Deus aqui, irmãos? Se alguém quer fazer parte do reino dos céus, tem que aprender a ser como essa criança aqui. E aí Jesus, né? Ele vai falar que nós devemos aprender como é que uma criança se comporta, se nós queremos agradar a Ele, e se nós queremos ser grandes nesse reino. A gente tem que viver como uma criança. E como é que uma criança vive, irmãos? Em primeiro lugar, irmãos, uma criança, principalmente a recém-nascida, ela é inteiramente dependente do pai e da mãe. Uma criança, ela não consegue, irmãos, fazer nada sem a presença da mãe. Uma criança, irmãos, ela não consegue, irmãos, sobreviver sem a ajuda da mãe. Você pode, irmãos, pegar um adulto, colocar uma mochila nas costas dele, com fósforo, com alimento, dar uma arma para ele, um fuzil, uma espingarda, coloca uma caixa de fósforo, coloca alguns alimentos, coloca um cantil d'água, e solta ele numa ilha, no mato, ele vai sobreviver, irmãos. Agora, se você fizer isso com uma criança, irmãos, você pode deixar as pilhas de comida, você pode deixar água, você pode deixar arma, pode deixar fósforo, mas se colocar uma criança lá, principalmente uma recém-nascida, com 3 ou 4 dias essa criança está morta, porque ela é dependente de alguém superior para cuidar dela. Quem está compreendendo, irmãos? Os discípulos de Jesus, irmãos, sempre pensando em vitória, em posição, prestígio, sempre querendo ser o primeiro. E aí pergunta quem é o maior. E Jesus, irmão, cheio da sabedoria divina, toma essa criança como exemplo para dizer que o maior tem que ser como uma criança. Em outras palavras, irmão, quem quer ser grande no reino dos céus, irmãos, tem que ser dependente de Deus. Quem quer ser grande, irmãos, tem que aprender a ser dependente, a se tornar indefeso, incapaz. Tem que se sentir necessidade de alguém que é maior, porque enquanto nós acharmos que nós podemos alguma coisa, que nós podemos fazer alguma coisa, pela nossa inteligência, pelo nosso dinheiro, pela nossa força,
Nós não podemos, irmão, de maneira nenhuma compreender que o reino de Deus é dependência de alguém maior, é de Cristo, é nós entregarmos totalmente as nossas vidas para Ele, compreendendo que nós não podemos nada se não for Ele nas nossas vidas. E é isso, irmãos, é ser como uma criança. É a única maneira, irmão, de ser o primeiro do reino de Deus. Quer ser vitorioso, meu irmão? Quer ser abençoado? Quer ter uma vida, irmãos, cheia da presença de Deus, irmãos? Então, se torne indefeso. Tem que cair no pó do chão. Tem que depender de Deus. Tem que saber que Ele que pode todas as coisas e não nós, irmãos. Tem que entender, irmãos, que sem Deus, você e eu não podemos nada. Tem que entender, irmãos, que sem Deus, nós não podemos fazer coisa nenhuma, irmãos. Mas com Ele, eu e você podemos dizer, se nós estamos com Ele, se nós dependemos dEle, se nós cremos nele, nós podemos dizer verdadeiramente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aprenda a depender totalmente de Deus. Aprenda a depender totalmente dEle. Pare de lutar sozinho, irmãos. Pare de lutar com as suas armas. Talvez o Senhor ainda não deu a tua vitória porque você está querendo tomar a frente de Deus. Descanse no Senhor. Dependa dEle, como uma criança depende da sua mãe. Aguarde nele, confie nele. Espere nele, porque aí, irmãos, somente assim nós poderemos fazer parte do reino de Deus, se nós nos tornarmos como uma criança. Coloque tudo nas mãos do Senhor, entregue tudo nas mãos de Deus e diga: eu sou totalmente dependente do Senhor. E é por isso que às vezes o Senhor nos conduz, irmãos, para limites que nós não podemos mais fazer nada. Às vezes Deus nos conduz, irmãos, para situações que nós olhamos: aqui não tem mais o que eu fazer, porque o que eu podia fazer eu já fiz. E é nesse ponto que Deus quer nos levar, para que nós possamos entender que nós somos dependentes dEle. Não é pelo aquilo que nós podemos fazer, mas é por aquilo que Ele pode realizar nas nossas vidas. Então, irmãos, Deus fez isso com muitos personagens bíblicos. Eles queriam ser o primeiro no reino de Deus, mas não tinham tempo para Deus. Aí Deus vai e os conduz a lugares que eles tiveram que repensar a vida deles. Quando a gente vê Moisés, irmãos, ele foi criado num palácio, com toda a arte e ciência do Egito. Ele tinha um grau de conhecimento vastíssimo, mas aí, irmãos, ele quis passar à frente de Deus. Ele quer libertar o seu povo, vai e mata um egípcio, enterra o egípcio, aí Deus o conduz ele para o deserto. Meu filho, eu vou lhe mostrar o que é você ser dependente de Deus. Ele passa 40 anos no deserto cuidando de cabras, camarada que morava no palácio, no deserto. Sol escaldante, só pedra. Ele passa 40 anos cuidando de cabra do seu sogro, irmãos. E aí quando Deus aparece para ele no deserto do Sinai, numa sarça ardente, e diz: Moisés, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá libertar o meu povo. E sabe aquele bichão que sabia de tudo e queria fazer tudo, que pensava que tinha tudo? Aí ele vai e diz para o Senhor: mas eu não sei fazer nada, eu sou pesado de língua, eu não tenho condição. Ai, não tem mais condição. Ai, agora foi para o patamar que eu queria, Moisés. Agora você está preparado. Agora eu vou agir na tua vida. Porque é dessa maneira que Deus age, irmãos, quando nós estamos na completa dependência dEle. Sabe aquele que tinha todo o conhecimento do Egito? Sabe aquele que tinha todos os diplomas na parede, Moisés? Agora Deus aparece para ele e diz: não, mas eu não sei fazer isso, eu não tenho condição de fazer isso, eu não posso fazer isso. Aí Deus: é dessa maneira que eu lhe queria, é dessa maneira.
agora você vai ser um grande líder, porque eu vou agir na tua vida, porque agora eu sou contigo. Amém, irmãos? Saulo era outro que era um grande comandante lá, que prendia os cristãos, era todo cheio de si, e aí Deus aparece para ele na estrada de Damasco, e ele cai do cavalo, e aí fica cego por alguns dias. Senhor, quem é o Senhor? Eu sou aquele que você está perseguindo, venha cá, vamos conversar aqui. Você foi criado aos pés de Gamaliel, você é um bom teólogo, sabe muito, Pois venha cá, agora eu vou te preparar. Você vai passar 3 anos e meio no deserto de Damasco. Quando sair de lá, você vai estar com um diploma na mão, para ser agora do reino de Deus, porque você vai perder toda essa sua capa, e você vai depender completamente de mim. Amém? Aí Deus, ele pega, irmãos, Jonas, que queria fugir dele, é obrigado Deus pegar, botar ele no ventre de um peixe, levar para o fundo do mar. Lá no fundo do mar ele reconhece que necessita de Deus, e que de Deus vem a salvação. E aí quando ele sai de lá, ele vai fazer a obra de Deus com toda a humildade, porque Pedro também da mesma maneira. Pedro, como eu falei, ele era todo metido a corajoso, qualquer coisinha estava puxando a espada para cortar a orelha de Malco, estava descendo do barco para andar sobre as ondas, qualquer coisinha ele queria. Não, Jesus, você não vai para Jerusalém não, eu estou aqui. Aí certa feita ele disse para Jesus: olha Jesus, todo mundo aí pode te abandonar, todo mundo vai te abandonar, mas eu estou aqui, eu não, eu vou morrer com o Senhor. Mas se eu disser para vocês que Pedro foi o primeiro que correu, quando Jesus foi preso, foi o primeiro que correu, acabou-se a valentia do homem, irmãos. Aí, irmãos, quando abandonou Jesus, negou Jesus 3 vezes, porque uma humilde empregada perguntou: você estava com ele? Não, não, não. Aí começou a falar um bocado de palavrão, para dizer que não era do povo de Deus, e foi o primeiro que abandonou, irmãos, ao Senhor Jesus. E aí, irmãos, na sua miséria, ele compreendeu que ele só poderia ser um dos maiores no reino de Deus se dependesse do Senhor Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós devemos depender inteiramente do Senhor Jesus. O Senhor, através do seu Santo Espírito, manda falar para você esta noite. Eu não sei em que situação você chegou aqui esta noite. Eu sei que tem muitos passando batalhas, uns na enfermidade, outros na família, outros lutas grandiosas, mas eu quero te dizer: entregue tudo nas mãos do Senhor esta noite, dependa só dEle, compreenda que Ele é o reino, Ele é o rei, e nós somos súditos desse reino. Compreenda, irmãos, que quando nós somos dependentes dEle, nós precisamos dEle, porque sem Ele nós não podemos nada. E quando nós temos esse entendimento, irmãos, e aí, irmãos, é que Ele vai operar nas nossas vidas. Aí, irmãos, é que Ele vai verdadeiramente vir com a sua mão sobre nós. E assim como uma criança que depende do seu pai e da sua mãe, nós devemos depender do nosso Senhor. Amém, igreja? Então, irmãos, para entrar nesse reino, além de ser como uma criança, eu tenho que ser convertido. Diga, eu tenho que me converter. Certo, o ensaio foi bom, agora vamos valendo, tá certo? 1, 2, 3, eu tenho. Muito bem, irmão, já está melhorando. Agora na terceira vez, eu tenho certeza que nós vamos tirar o 10 agora para Jesus, amém? Eu tenho. Amém, aplauda o Senhor Jesus. Uma conversão, irmão, significa literalmente fazer a meia volta, né? Fazer meia volta. Estou indo numa direção e volto daquela direção que eu estava caminhando. Se converter, irmãos, é praticamente abandonar uma vida de impiedade e passar, irmãos, agora, seguir as práticas e as obras de justiça que a palavra de Deus nos orienta. Se converter é isso. Quem não mudou de vida, irmãos,
não pode dizer que é uma pessoa convertida. Porque quando eu mudo a rota da minha vida e faço parte agora do reino de Deus, a minha vida tem que mudar. Eu não posso mais continuar sendo a mesma pessoa, irmãos. Jesus, ele disse assim, ó: se não vos converterdes e vos tornardes como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Então, temos que nos converter. Se não vos converter e não se tornar como uma criança, não pode. E há algumas características, irmãos, na vida de um convertido que parece com uma criança. Por exemplo, aquele que se converteu, irmãos, e tem que parecer com a criança, uma das características de uma criança é a humildade. Talvez você já viu crianças brigando, amém? Quando estão brincando, às vezes elas se estão e brigam. Mas o interessante, irmãos, que dificilmente você vai ver uma criança inimiga da outra, porque elas brigam ali, bem ligeirinho, elas já estão tudo brincando de novo. Por quê? Porque há humildade no coração da criança. E uma coisa feia, meus irmãos, são pessoas adultas, crentes, viverem intrigadas umas com as outras. Não faz parte do reino de Deus. Tem que ter uma humildade. Tem que ter humildade no coração. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque a criança sabe perdoar. Uma criança, irmãos, vejam bem, se você vê uma criança quando desobedece a mãe, quando afronta a mãe, aí o que a mãe faz? A mãe pega uma chinela boa, a princípio, né, irmãos, sugestão, uma boa havaiana, dá-lhe umas 3 lapadinhas, né? E aí, irmãos, o que acontece? A criança sai chorando, com dor e com raiva da mãe. É ou não é, irmãos? Mas aí, irmãos, daqui a pouquinho, o que acontece com a criança? Ela já está no colo da mãe. É ou não é, igreja? Essa criança, irmãos, ela teve amnésia? Esqueceu tudo que a mãe fez? Não, irmãos. Porque perdoar não é você esquecer. Ela tem a imagem na sua mente, mas não tem rancor, não tem ira. Ela não esqueceu, irmãos, mas ela já perdoou a mãe dela. Essa criança, ela começou a projetar para se vingar da mãe, irmãos? Não. Então, perdoar, irmãos, não é você se vingar. Perdoar não é você se vingar. Ah, eu vou me vingar para aliviar a dor. Não, irmãos, perdão não é isso. De maneira nenhuma. A mãe teve que correr para ela e pedir perdão para poder a criança ir para o colo dela? Não, irmãos. De maneira nenhuma. Porque o perdão que a criança traz é espontâneo. Porque se eu for perdoar só aquele que vem se humilhar a mim, não é assim, irmãos. O perdão tem que ser espontâneo. Essa criança, ela muda o relacionamento com a mãe, fica indiferente com a mãe, ou seja, eu perdoo, mãe, mas a senhora fica para lá que eu fico para cá, e a gente não quer mais conversa uma com a outra. É assim, igreja? Não, irmãos, porque o perdão, ele restaura relacionamentos. Quem quer ser como uma criança? Quantos convertidos eu tenho aqui esta noite? Então nós devemos ser humildes, irmãos. Nós devemos pedir desculpa, irmãos, mesmo quando a gente acha que a gente tem razão. Mesmo quando a gente acha que a gente está certo, a gente tem que perdoar. E isso se chama humildade. Diga, humildade. É uma característica de uma criança que nós, para fazermos parte do reino de Deus, precisamos ter. A segunda coisa com a criança
ela faz muito, que nós precisamos também, irmão, é a sinceridade. A criança é sincera. É ou não é, irmãos? Pense duas vezes antes de você perguntar uma coisa a uma criança, viu? Que às vezes a gente passa vergonha. Né? Porque criança é sincera. Não vá pensar que ela vai responder o que você está esperando, não. Ela vai responder aquilo que está no coração dela. Há sinceridade no coração de uma criança, irmãos. E nós, para sermos do reino de Deus, temos que nos parecer com a criança e nós temos que ser o quê? Sinceros. A criança, irmãos, não mente para agradar ninguém. Se você botar comida na boca da criança e perguntar se é bom ou é ruim, ela vai dizer o que verdadeiramente ela está sentindo. Vai lá na casa da tia, naquele almoço que ela preparou, aí para querer agradar a tia, ô minha filha, tá bom, tá? O almoço que a tia preparou, não tá? Ela, tá não, tá ruim, horrível. Porque ela é sincera, irmão. Tá certo? E o que é sinceridade, irmão? Sinceridade, irmão, é ser honesto, é transparente consigo mesmo e com os outros. Crente sincero, irmãos, é franco, é honesto, é transparente. Em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 3, versículo 2, Paulo, ele diz que vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então nós somos cartas do Senhor, que somos lidos por todas as pessoas. Então a nossa sinceridade vai contar nisso, irmãos. Porque nós temos que ser sinceros, transparentes. Porque o antônimo, o contrário de sinceridade, irmãos, é fingimento e é hipocrisia. O cristão, para ser abençoado, precisa ter uma fé não fingida, como Paulo diz também em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. A fé fingida, irmãos, é aquela que aparenta uma coisa, irmãos. A pessoa, por exemplo, aparenta um cristianismo que ela não tem. E isso é uma fé fingida. Eu só vivo me acordando de madrugada e orando, eu jejuo quase toda semana, e às vezes não é nada disso. Então, a gente tem que ter uma fé não fingida. O apóstolo Paulo diz que o crente, quando é sincero, irmãos, ele resplandece como luz no mundo, lá em Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém? Então nós devemos, para ser parecido com uma criança, irmãos, sermos sinceros, sermos humildes. Nós, para sermos como uma criança, nós temos que ser dependentes de Deus. Nós, para sermos parecidos com uma criança, irmão, nós temos que aprender a perdoar. Amém, meus irmãos? E aí sim, irmãos, só vai entrar no reino dos céus quem for parecido como uma criança. E por último, irmãos, aquele que quer fazer parte do reino do céu, ele tem que ser servo e não senhor. Porque hoje a gente tem muitos senhores no reino do céu, senhor entre aspas, né? Porque nós só temos um Senhor que é Jesus Cristo. Mas nós precisamos de mais servos, mais pessoas que sirvam ao Senhor Jesus, irmãos. Então, a palavra grega, eu até confundi na última mensagem falando no presbítero Edinado, eu estava falando a palavra grega, amém? A palavra grega, doulos, quer dizer escravo. E é isso que o Senhor espera, que nós sejamos servos, né? Escravos do Senhor Jesus, do seu reino. Porque hoje a moda, irmãos, hoje a moda ninguém fala mais em servir, irmãos. Hoje a moda é todo mundo querendo ser, irmãos, inventaram uma onda de apóstolo, todo mundo quer ser bam. Não se tem mais pessoas querendo ser servo na casa de Deus, se submeter, né? Ter submissão, o serviço cristão. Hoje
fixaram naquele versículo que eu sou cabeça e não cauda, e acabou-se. É todo mundo cabeça. E no reino de Deus, irmãos, necessita de servos, de pessoas que trabalhem. E Deus valorizou tanto as pessoas que trabalham no seu reino, que ele fala lá da parábola das ovelhas e dos cabritos, que ele vai separar, né? O Senhor, ele fala, irmão, da parábola dos talentos. Ele fala daqueles que ele deu talento para trabalhar, da parábola das ovelhas e dos cabritos. É aqueles, irmãos, que foram visitar os presos, né? O Senhor Jesus diz: quando eu estava preso, foste me visitar. É trabalhar, irmão, no reino de Deus. Se alguém me quiser servir, siga-me. João 12, 26. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Então, irmãos, vejam só como é maravilhoso nesse reino a gente servir, porque o Pai vai honrar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. Ninguém está livre de ser servo de maneira nenhuma. Agora a escolha é nossa, porque se nós não servirmos no reino de Deus, nós vamos servir o outro reino, de qualquer maneira, irmãos. Ou vai ser servo do pecado, vai ser servo do diabo, vai ser servo do mundo, de qualquer maneira vai servir. Por isso nós devemos escolher ser servos do Rei Jesus, irmãos. Um servo verdadeiro de Deus é aquele que serve com alegria, é aquele que tem prazer em servir a Jesus e o seu reino. Esse reino, irmãos, ele precisa de servos, irmãos. Olha o que diz o Salmo 100, versículo 1 e 2. É esse espírito aqui que nós esperamos dos servos do reino de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, entrai diante dele com cantos. Ou seja, servir a Deus com alegria, irmãos. Não é um peso, não é uma obrigação, irmão, mas é um prazer. Estar fazendo a obra de Deus, estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, estar envolvido com as coisas de Deus, irmão, ajudando no que for possível na casa de Deus, mas com alegria, não com peso, não botando cláusulas. Não, eu vou se tiver isso, se tiver aquilo, se não tiver aquilo. Não, irmãos, é fazer o que pode fazer, mas com alegria no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Tem alguém alegre aqui com o Senhor esta noite, irmãos? E é dessa maneira, irmãos, que nós estamos falando desse reino que é tão maravilhoso, irmãos, porque o servo, ele procura oportunidade para servir. Porque aquele que só faz quando é mandado, quando é empurrado, não, irmãos, ele procura oportunidade para servir. Ele procura fazer alguma coisa. Tem uma pessoa em pé ali, ele, opa, você está atrás de uma cadeira? Já vai ali, procura uma cadeira para a pessoa sentar. Vocês estão entendendo? Chega uma recepção, está meio suja, já pega uma vassourinha ali, limpa. Irmãos, eu não tenho vergonha de trabalhar para o Senhor. O que precisar de mim, se for para varrer lá fora, se for para carregar cadeira, qualquer coisa eu estou aqui para fazer. Sabe por quê, irmão? Porque eu entendo que eu sou servo no reino de Deus. Eu sou servo, irmãos. Então, irmãos, aqueles discípulos que estavam interessados em uma posição de destaque, eles queriam saber de Jesus quem é o maior no reino de Deus. E a resposta de Jesus é que nós devemos nos parecer com uma criança. Com uma criança, irmãos. Porque se não for como uma criança, não entra no reino de Deus. E observe as crianças, como é que elas são, para que nós possamos agir como elas, aprender, depender de Deus, ser convertido, ser humilde, ser sincero, ser um servo fiel. E aí, irmão, nós podemos dizer que nós fazemos parte do reino de Deus, porque esse reino de Deus, irmãos, é maravilhoso. Se você está aqui esta noite, meu irmão e minha irmã, e você chegou aqui com esse desejo de fazer parte do reino de Deus, se vir ao Senhor Jesus, você compreendeu que você tem que deixar-se ser moldado como uma criança.
A gente sabe, irmãos, que é um processo de glória em glória, mas o primeiro passo a gente tem que entregar nossas vidas para Jesus, e aí Ele vai nos moldando, irmãos. O Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós, e nós vamos sendo transformados, para nos parecer cada dia mais como uma criança perante o Senhor Jesus. E aí, irmãos, vai chegar o grande dia, que o Senhor Jesus vem buscar a sua noiva, a sua igreja, e aqueles que verdadeiramente são como uma criança, irmãos, fazem parte do reino de Deus, esses vão subir em glória. Mas se você tem tido dificuldade, tem tido lutas, tem coisas que você não tem conseguido mudar, eu quero dizer para você que você não vai mudar mesmo não, porque quem muda é o Espírito Santo de Deus. Agora a gente tem que dar legalidade, a gente tem que abrir o nosso coração para deixar Deus operar, Deus trabalhar nas nossas vidas. Mas o primeiro passo que nós devemos dar, irmãos, é abrir o nosso coração para Jesus, porque a partir desse momento Ele vai trabalhando nas nossas vidas, nos faz nascer de novo, agora com a nova visão, com um novo entendimento, e Ele vai moldando o caráter dEle em nós, e nesse reino, irmãos, nós somos aperfeiçoados de glória em glória, de dia em dia, todos os momentos, porque onde tiver um coração convertido, aí está o Rei Jesus, aí está o seu reino, e Ele está operando, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele tem todo o poder, e Ele pode operar em toda e qualquer situação. Ele pode transformar a minha e a sua vida esta noite, se você se arrepender, se você crê que Jesus pode fazer isso esta noite, Ele vai fazer na tua vida. Você pode ficar em pé esta noite glorificando ao Senhor Jesus.